Boa noite, maravilhosas. Sejam todas bem-vindas ao Macumbi Podcast. Eu sou Yelorixá Mila de Oxum. E eu sou Cássia de Iemanjá e nós estamos aqui para quebrar os preconceitos e romper tabus, te trazendo para o mundo da magia e te deixando ainda mais maravilhosa. Aqui nós vamos falar sobre amarração, feitiços amorosos, pactos, assentamentos, simpatias, autoestima e tudo que pode te trazer para dentro desse novo mundo. E hoje a gente está com uma presença, uma convidada muito especial, que é a mãe Tamara, né, que é minha afilhada. Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a mãe Tamara, eu sou afilhada da mãe Mila. Eu acho que eu sou afilhada da mãe Mila, todo mundo sabe, né? Mas então, né, a gente veio aqui hoje para estar quebrando tabus, para estar explicando para vocês muitas coisas, tirando dúvidas, né? E contando, né, também um pouquinho mais a fundo sobre as coisas que ali nas fotos, nos stories, não dá pra gente estar mostrando por completo, né? Então, uma conversa para mostrar um pouquinho mais para vocês sobre as coisas. Eu acho ótimo. E vamos começar conhecendo um pouquinho da mãe Tamara, né? Quantos anos tu tem? Quantos anos fazem que tu entrou na religião? Como tu entrou? É bem emocionante. Bom, eu tenho 22 anos, faço 23 agora em maio, né? E eu entrei para a religião, eu tinha 10 para 11. Foi tudo muito rápido, mas tudo muito intenso, né? Porque a linhagem, né, de macumbeiro, assim, né, eu digo, já vem de tempo na família, né? A mãe do meu bisavô era, meu avô foi, minha avó, minha mãe ia com eles quando pequena. Aí a mãe seguiu um outro caminho, né? E um certo tempo, né, a gente era evangélico, para quem não sabe. E depois de um certo tempo, assim, a mãe começou a frequentar uma casa de religião, né, a casa da nossa Yelorixá, mãe Priscila. E um dia eu pedi para ir junto. Eu queria saber, tipo, aonde ela ia, né? Tipo, toda quarta, toda sexta, de noite. E eu queria ir junto. Aí ela levou eu e meus irmãos, né? E eu lembro, tipo, como se estivesse acontecendo agora, assim. Quando a gente estava subindo, né? A lomba, a gente morava na mesma rua, só que mais para baixo. Aí, quando a gente estava subindo, assim, chegando bem próximo, a Padilha da mãe chegou no mundo. E ela deu aquela gargalhada, assim, no portão. Daí eu fiquei, nossa, parece uma bruxa. Assustada. A minha irmã ficou com medo, assim, já não queria mais subir. A gente continuou indo. Aí, quando a gente entrou lá dentro, assim, a Padilha estava sentada numa poltroninha, assim, próximo da porta. E eu lembro que eu puxei uma cadeira e me sentei do lado dela. E ali ela estava atendendo o pessoal, conversando. E ela começou a perguntar para mim, tipo, como é que tinha sido meus preto e branco, né, que era na escola. E eu conversei com ela e, tipo, me senti como se eu conhecesse ela há muito tempo, sabe? Em casa, eu não tive medo, não fiquei assustada, assim, igual os meus irmãos ficaram. Para mim foi muito natural. E logo após isso eu fui conhecendo também, né, tipo, as outras entidades. E eu acho que com menos de um mês, que eu já conhecia quase todos eles, eu tomei a decisão que eu queria entrar também. Eu gostei muito, me senti em casa, diferente de como eu já tinha me sentido em outras religiões. Foi muito bom para mim, assim, me senti muito bem. E isso fazia quanto tempo que vocês iam na igreja evangélica? Eu comecei a ir na igreja evangélica, eu tinha 4 anos. A gente começou a ir por conta de outras crianças que passavam lá e convidavam a gente, tanto eu quanto a minha irmã. E primeiro ia só a gente ia naquelas escolinhas que tem domingo de manhã. Uhum. E a gente começou a convidar a mãe para ir. A mãe ia com a gente também. A gente teve toda uma história, né, dentro da igreja evangélica. A minha mãe, ela cresceu dentro da igreja, tipo, ela era professora do coral infantil, do coral misto, né, do círculo de oração. A gente participava de praticamente todos os corais com ela. Ela era líder também de vários grupos ali, sabe? Fazia arrecadações de doce, de comida, assim, para fazer as festinhas nas datas comemorativas. Só que chegou um tempo que começou a não dar certo mais, sabe? Tipo, a mãe começou a se incomodar com algumas questões ali que para ela não fazia muito sentido. E a minha mãe, ela era muito... se não tá batendo é porque não é assim que a coisa tem que funcionar. E daí foi onde ela decidiu se afastar, sabe? E, consequentemente, ela já era amiga da nossa Yelorixá, já se conheciam e começou a frequentar. E foi gostando. Entendi. E como é que tu se sente hoje sendo mãe de santo tão nova?
Cara, eu acho incrível. Eu sinto uma sensação muito boa, muito incrível. Primeiro que a gente acaba tendo um respeito de certas pessoas, né, de algumas pessoas, um respeito muito grande, admiração. Claro, volta e meia tem, né, aquelas pessoas que começam, nossa, mas tu é tão nova, o que que tu sabe? Como é que tu vai orientar alguém se, tipo, tu recém tá começando a vida, aquela coisa toda. Mas eu acho incrível poder ajudar e amparar pessoas que estão muito longe, não têm oportunidade de conhecer um ilê, de pedir ajuda, de pessoas que às vezes moram sozinhas, estão longe das suas famílias, sabe? É uma oportunidade de fazer o bem, mesmo tão longe, para pessoas que às vezes não achavam mais nenhuma outra saída. Então, eu acho que a parte mais gratificante de como eu me sinto em ser mãe de santo tão nova é poder fazer muito bem às pessoas. E a responsabilidade? É complicado, né? Bom, eu sempre tive responsabilidade desde muito cedo e desde muito nova, né? A gente, no começo, assim, a gente não tinha uma vida, tipo, com tantas oportunidades, vamos dizer assim. Era uma vida mais humilde, umas coisas mais complicadas, então a gente sempre tinha que se ajudar. Quando a gente era mais nova, assim, a mãe, ela teve uma época mais adoentada, ela tinha alguns problemas de saúde ali, e que às vezes deixavam ela mais debilitada. Então, a gente tinha que ter a responsabilidade, tipo, de cuidar uns dos outros, sabe? De aprender a fazer certas coisas, mesmo não tendo idade para aquilo, e de correr junto com a mãe. Porque, tipo, ela corria, fazia tudo por nós, mas tinha, às vezes, que por conta dos problemas de saúde, ela precisava da gente. Então, eu acho que a responsabilidade, para mim, de mãe de santo é complicado, às vezes, é assim, tipo, tu ter que saber ter entendimento para poder lidar com certa situação, sabe? Que realmente, às vezes, ainda não passou por aquilo. Mas, de restante, acho que como a gente teve que ter responsabilidade desde muito nova, acabou que sendo mais tranquilo. Acabou que sendo uma coisa natural, né? É. E porque tu começou nova também, né? Então, Sim. na religião, então tu já sabia que em algum ponto... E por começar nova, as entidades já moldam a gente de um jeito, né? Tipo, eu cresci ali dentro, eu tinha 10 para 11, então, tipo assim, eu entrei criança, passei toda a minha adolescência, toda aquela coisa ali dentro. Então, tipo assim, eu como adolescente, eu não fiz metade dos erros, né, das besteiras que os adolescentes fazem, sabe? Sim. Até mesmo questão de ficar muito em festa, coisa assim, eu não passei muito por isso. Tipo, agora, depois dos 20, né, que eu fui conhecer mais festas, coisas assim. Porque como a gente tinha aquela criação ali dentro, e a gente gostava, né, gosta muito, tipo, de estar fazendo uma comba, tipo, enquanto todo mundo tava indo numa social, eu queria estar no ebó, eu queria estar no batuque, né, eu queria estar dançando pros orixás, estar lá cambonando os exus, aquela coisa toda. Então, eles sempre me guiaram por um caminho de ter mais responsabilidade, de ser certinha, de ser exemplo, porque eu sou uma religiosa. Eu estava num caminho onde, em algum momento, eu iria me tornar, sim, uma mãe de santo, uma representante, né, do axé, e para mim poder ajudar, aconselhar, ou até mesmo, às vezes, precisar repreender alguém, eu tenho que ser exemplo. Sim. Então, desde sempre, a gente foi criada assim, né, ensinada para isso. E como é que tu lida também com a responsabilidade? Porque hoje tu é mãe também. Mãe, né? Fala um pouquinho como é que tu lida com o atendimento e o fato de ser mãe. Além de eu ser mãe, né? Eu sou mãe da Lolo, que ela tem as especialidades dela ali. Acho que a maioria das minhas clientes, assim, sabe, né? Porque às vezes a gente tem os imprevistos, assim. E vocês vão rir agora, gente. Ser mãe era uma coisa que não estava nos meus planos, né? Quando eu era adolescente, assim, apesar de eu fui mãe muito nova, mas não era uma coisa tipo, nossa, desde pequenininha eu pintei aquela coisa que eu quero ser mãe, cuidar de casa, não. Eu tinha rumos, né, que eu queria para minha vida totalmente diferente. Mas ser mãe, para mim, é muito bom e acho que eu concilio muito bem. Tipo, ser mãe e ser religiosa também, sabe? Ser mãe de santo, além de ter a Lolo ali, eu tenho, né, a minha parte religiosa, os clientes, os filhos de santo. Mas que nem assim, tipo, o meu dia a dia, né? Eu acordo muito cedo, né? Porque além da Lolo, eu tenho o Bi, que ele é meu irmão mais novo, mas hoje em dia ele é como um filho para mim. Então eu acordo muito cedo, chamo ele para ir para a escola, seguida a Lolo já acorda, eu dou café para ela, e no que eu tô dando café para ela, eu já tô ali iniciando o atendimento também, sabe? Então Sim. É uma coisa muito junta. A Lolo, ela não vai na escolinha ainda, e nem tenho alguém que cuide dela, tipo, todos os dias.
Às vezes, em algumas situações, quando é preciso, sim, eu tenho pessoas específicas ali que cuidam dela, né? Mas quem repara ela ali no dia a dia é eu e o Bi, sabe? A gente se reveza muito e dá certo, né? Mas é aquela coisa, os áudios atendendo, muitas vezes tem um grito da Lorena aqui, uma risada dela ali, sabe? Ela conversando. Nas lives também, ali dos preparativos, ou quando eu tô mostrando ali, montando alguma coisa, ela participa de tudo, né? Sim, ela já faz parte do teu atendimento. Ela se neteia, gente, você não tem noção. Ela abre as cartinhas, assim, né? Ela tem um baralhinho dela especial de brincar. Quando ela tá com o pai dela também, né? Que ele joga os búzios ali, ela quer brincar junto com ele. E a gente deixa, né? Ela participar bastante. Sim. Porque ela ficar, tipo, o dia inteiro com alguém, pra ela é mais complicado. Porque ela tem esse apego com a gente, por conta da especialidade dela. Às vezes ela não quer ninguém. Então a gente optou por essa forma, tipo, de manter ela com a gente ali e a gente reveza. Separa ali um momento do dia pra estimular ela, pra ensinar pra ela coisas que ela faria numa escolinha. Mas eu acho bem tranquilo, assim, conciliar as duas coisas. Eu acho que a Lorena, ela tá muito esperta, né? Ela entende muito. E eu acho que é legal tu falar o que a Lorena tem, porque a gente atende muitas clientes que passam por isso e às vezes pensam que não vão conseguir dar conta, porque eu tenho meu filho que tem alguns e eu não vou conseguir trabalhar, e não é assim. Na verdade, eu já tenho até uma situação com isso. A Lorena, ela tem o autismo, né, médio, ela tem deficiência auditiva e atraso no desenvolvimento psicomotor. A deficiência e o atraso é por conta de uma meningite que ela teve. Ela tinha 4 meses quando ela teve essa meningite, daí gerou essas sequelas. E o autismo, né, já é da pessoa ali, né, já nasce com ela. Mas, como ela é médio, né, ela não tem, tipo, uma vida muito atribulada, sabe? Ela tem temporadas ali que ela tem mais crise, ali que a coisa fica mais delicada. Mas, quando eu recebi a notícia das peculiaridades dela, eu achei que eu não conseguiria, que não seria fácil. E, na verdade, o que aconteceu? Teve acho que foi uma live que eu tava fazendo e eu expliquei, né, pras meninas ali, pras clientes, que eu tinha recebido a notícia da Lorena e tal, então provavelmente eu ia ficar um pouco mais afastada, que eu tava aprendendo a lidar com aquilo, procurando também os médicos dela, tudo que ela precisava. E daí uma cliente minha me falou que tinha também. Tinha o filhinho dela autista, mas o dela era mais avançado, né? Mas mesmo assim ela conseguia conciliar tudo. E daí ela falou, mãe, é só questão de tempo, porque tu descobriu agora, então tá organizando aí. E, gente, ela tava certa. Ainda bem, né, que eu não resolvi parar ali com atendimento e com outras coisas também que eu faço, porque é super possível. É só a gente achar a forma certa de lidar com eles e para fazer as coisas. Tipo, provavelmente nem todos os dias eu vou dar o bom dia ali para as minhas clientes às 8 horas da manhã, entendeu? Porque às vezes ela pode ter acordado num dia mais complicado. Mas eu vou dar o bom dia às 10, às 11, né? Ali antes do almoço, às vezes na hora do almoço. Mas é possível, é só uma forma diferente de levar as coisas. Na verdade, tu teve que criar uma rotina toda em função dela. Mas Sim. Que pra ti foi benéfico também, né? Foi, e a gente aprende muito com a Lorena. Tipo, a gente ensina ela, né? A gente passa ali tentando ensinar as coisas pra ela, que nem ela demorou bastante pra aprender a comer sozinha, pra caminhar, pra brincar, tipo, que nem de bonequinha, de carrinho, ela demorou bastante. Só que a gente ensinando ela a fazer essas coisas, a gente aprendeu muito com ela. Tipo, o carrinho não serve só para passar no chão e girar as rodinhas, sabe? Ele tem outras formas de brincar. Então, a gente aprende muito ensinando ela. Então, a nossa rotina com ela, sem ter ali uma babá direto, alguém para fazer tudo por ela enquanto a gente trabalha, é muito benéfico e gratificante também, porque a gente acompanha tudo da Lorena. Ela é muito criativa, né? Ela é muito criativa, assim. Eu acho que a criança autista ela é mais criativa do que o normal, porque eles arrumam soluções diferentes. Sim. Vou dar um exemplo, assim, que quando ela tem crise, né? Quando ela era mais novinha, as crises dela, a gente acalmava como? A gente abraçava ela bem forte, assim. No começo ela se debatia e depois ela ia se acalmando, sabe? Aí ela teve um período na escolinha onde elas não abraçavam ela, porque era fase de pandemia, aquela coisa toda, e eles não podiam estar tendo muito aquele contato. E ela aprendeu a se acalmar de outras formas. E não foi, tipo, se machucando, sabe? Que nem muitos têm mania de se bater, de se beliscar, de se morder. Ela se acalma com gelo. Ela segura gelinho nas mãos, sabe? Ela fica brincando, assim, com gelo, com água. Então, só que ela mesma desenvolveu isso sozinha, sabe? Ela foi aprendendo
E ela criou isso sozinha com ela, assim. Me comentou esses dias que ela vai lá no freezer, pega gelo e sai com E, gente, ela é esperta, assim, no último. Ela vem aqui uma vez. Ela vai saber aonde está guardado cada coisa e se ela quiser, ela vai lá e pega. E se ela não alcança, ela mostra para a pessoa onde que tá. Ela tem isso, eu acho muito legal. Porque a gente aprende e, tipo, tem coisas que não é só de uma criança autista, é da gente, tanto que, assim, todo mundo precisa de rotina, na verdade. Para todo mundo é bom. Sim. Para ela é necessário, precisa, mas foi bom, trouxe uma coisa diferente para tua vida, isso. Muito, muito até mesmo de como saber se expressar, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de com expressar os sentimentos. E com a Lorena, eu aprendi que tá tudo bem, às vezes, tu expressar certo sentimento. Porque como ela é muito expressiva, tipo, ela não vai ficar perto de ti, que nem às vezes a criança não quer muito ficar perto e os pais dizem, não, fica ali, vai ali com o titio. Com a Lolo não tem isso. Ou ela quer a pessoa, ou ela não quer. E tá tudo bem, sabe? Eles não são obrigados a isso. E tá tudo bem qualquer pessoa não querer, às vezes, sabe? Certa situação. O não que ela diz me ensinou muito também a poder dizer não, sabe? Então... Com certeza. Mais uma curiosidade. Com quantos anos tu incorporou a primeira vez? Eu incorporei com... Eu entrei com 10 para 11. Eu incorporei com 10. E quem foi? Foi com a Padilha. A minha Padilha. Lembro também do primeiro momento, como se fosse agora. Outra entidade também nasceu naquele mesmo dia, né? E nasceu primeiro. E eu vi toda a situação ali daquela entidade nascendo. Pra mim, eu tava normal. Tipo, eu tava escorada, assim, na porta, olhando, normal. Só que a pombagira da mãe, que tava no mundo naquele dia, era rosa. E ela pegou, passou, olhou pra mim, assim, tipo... Aí eu pensei, ué, o que eu fiz, né? Aí ela pegou e uma saia branca e jogou, assim, sabe, por cima de mim. E ali a Padilha já veio. De primeiro momento, assim, me deu um apagão. Eu não lembro, tipo, como eu saí da porta que eu tava escorada a outro lugar onde eu me acordei, vamos dizer assim. E aí eu vi que já não era eu, tipo, eu tava vendo tudo, ouvindo tudo, mas eu não tinha força pra me mexer, pra... E se achando a louca? Não, eu pensei, meu Deus, eu surtei. E aí eu lembro também que no mesmo dia que ela nasceu por uma necessidade minha, né? Tipo, não foi tipo, não, só vamos nascer, uhul. Não, tipo, tinha uma situação ali em específico que ela precisava. Então, ela já nasceu e no mesmo dia ela ganhou o Axé de Fala, né? Gente, foi muito, tipo, especial e assustador. Porque o Axé de Fala que eu tinha visto até então, né? Tinha sido da mulambo da minha mãe carnal. E o Axé de Fala, ele tem diversas formas, né? Pode ser com obé, com perfume, com dendê. Gente, eu tô rindo porque, não, agora me lembrando, eu tô risada, né? Mas foi assustador. E aí... Eles enfileiraram, assim, né? Tinha mais 2 pombagiras também, que ganharam o Axé de Falar naquele dia. A minha foi a última. E aí, quando chegou pra vir, eu lembro que a Rosa falou assim pro Caveira, pega o obé lá. Daí eu, o que é obé? Sim, eu tava entrando fazia pouco tempo, sabe, gente? Eu acho que eu tinha o quê? Uns 3 meses. Nem isso, era bem pouquinho tempo. E aí eu pensei, meu Deus, o que é obé? Aí daqui a pouco eu vejo o Caveira vindo, gente, ele tava com uma faca na mão, eu pensei, vai me esfaquear, vai me matar aqui. E daí, depois, fez nas outras 2, e daí chegou na minha, eles pegaram e falaram, né, bota... Como é que é? Bota... Era língua, mas eles falaram outra palavra que agora eu não me lembro. Que eles falam, né, muito diferente. Aí ela botou assim a língua pra fora, e eles fizeram, tipo, um corte, sabe? 9 cruzes, assim, com a faca, mas com a ponta afiada. Eu pensei, acabou. Acabou aqui. Aí, nossa, eu lembro assim que eles fizeram mais ali o que tinha que fazer, conversaram do porquê, né? Que ela veio ali, resolveu o que tinha que resolver. Quando eu se incorporei, pensei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí eu lembrei, sabe? Tipo, minha língua, eu preciso de banheiro, olha minha língua. E, gente, tava inteira. Eu fiquei, meu Deus, realmente não podia ser, porque garanto se fosse uma coisa já tava feia aqui, né? Mas foi assim minha primeira incorporação. Foi bem cedo, né? Foi muito cedo e, como eu falei, né, tipo, por uma necessidade, não é muito normal, né? Sim. Nascer assim tão cedo, começar a trabalhar ali incorporando tão cedo.
Mas tanto eu quanto as outras duas que estavam ali, uma já era nascida fazia um tempo, e a outra nasceu naquele mesmo dia também, por necessidade também, mas a pessoa já era um pouco mais velha. Mas a necessidade a qual elas vieram era mais para questão de proteção, sabe? A gente estava correndo ali umas situações. Sim, entendi. Mas a gente teve muito julgamento. Com certeza. Muito julgamento. De primeiro momento, a gente nem incorporava, tipo, fora da nossa casa religiosa, né? A gente incorporava só quando era função ali no Ilê. E, tipo, não era aquela coisa também, tipo, espirrou, elas estavam no mundo, né? Elas vinham, né, quando tinha que vir, fazer as funções. E mais ali dentro do Ilê. Até um certo tempo, assim. Eu acho legal também tu falar sobre a parte da bebida e do cigarro, né? Porque, geralmente, Pombagira e Exu fuma e bebe. E como tu incorporou muito cedo, como é que foi trabalhado isso? As minhas entidades não fumavam e nem bebiam até um certo tempo. Era para ter sido até os 18, mas eu comecei a fazer isso antes, né? E daí foi liberado para eles também. Mas elas tomavam outras coisas. Água mesmo, né? Até porque tinha vezes que ficava ali bastante tempo no mundo, Sim. tipo nas obrigações, ebó e tal. E o começo, né, delas ingerir cigarro e álcool eram com os feitores, né? As pombagiras da mãe e do meu padrinho, né? Eles que davam ali um golinho aqui, um golinho ali, né? Davam um cigarro e assim foi indo. Foi indo bem aos poucos e bem devagar. Mesmo eu já sendo fumante, assim, que todo mundo sabia, elas foram indo aos poucos. Entendi. Mas, assim, o preconceito era das pessoas achar que tu estava se fazendo? Não, era uma questão mais de fora, tipo, tão nova. É porque todo mundo tem uma visão que pombagira é vagabunda. Tu incorporou com a pombagira porque tu tá, tu tá dando, né? Porque tu já tá na vida louca. E então era muito isso, sabe? E também, tipo, mas tu tão nova, então, se tu não faz nada de errado, não tem por que tu incorporar a pombagira, sabe? Sim. As pessoas têm uma visão da pombagira muito que elas são, tipo, horríveis. Só prestam pra fazer a mulher, né, se aventurar por aí. E não é assim que funciona, né? Elas cuidam muito ali da questão da proteção, da autoestima, né? De se achar. Eu, pelo menos, quando eu comecei a incorporar com a Padilha, eu comecei a me achar, assim, sabe? Naquele mundo. Porque na escola eu era muito gurizinho, né? E como era essa fase, assim, de 10, 11 anos, aos poucos eu já fui entrando na fase da adolescência, pré-adolescência, aquela coisa toda, e se descobrindo ali naquele mundo, né? Complicado. Então, a Padilha me ajudou muito nisso, né? Tipo, a minha Padilha, ela não é uma pombagira, tipo, muito risonha, muito brincalhona, ela é mais na dela. E eu era muito moleca, assim, sabe? E então, ela me ajudou a ter, tipo, um pouco mais de postura, sabe? De saber lidar com certas situações, porque até um certo tempo, até os meus 9 anos, pra mim, a escola, tipo, eu era a que fazia gracinha com os outros, né? Sim. E daí, como após os meus 9 anos eu tive ali uma situação onde eu coloquei os pinos nas pernas, eu comecei a ser a gracinha. Então, isso abalou um pouco comigo. Eu não queria mais ir para a escola por conta da gracinha que eles faziam. Ou eu agredia. Principalmente os guri ali, que eram eles, né, que faziam as gracinhas comigo. Eu já queria me avançar na cara deles. Então, quando ela nasceu, ela me ajudou a lidar mais com isso, sabe? Tipo, eu mudei o jeito de ver as coisas e mudei o jeito de me enxergar também, sabe? De enxergar a forma que eles estavam brincando. Tipo, eu conseguia brincar também sem levar aquilo para um lado tão pesado. Pessoal. Então, ela me ajudou muito nessas questões, não em outras, assim, que as pessoas costumam ver o lado. E em relação à Lorena, a Lorena hoje ela faz parte da religiosa já ou não? Já. A Lolo, ela é uma mini macumbeira e ela é por livre e espontânea vontade. Na verdade, ela sempre foi, né? Eu lembro que quando eu tava grávida da Lorena, eu ia muito, assim, acho que eu não perdia um batuque quando eu tava grávida da Lorena. Então, eu sentava ali nas mesas de bede, né? Que grávida, né? E criança até uma certa idade senta. Sentava muito ali nas mesas de bede e tinha 2 rezas, a qual ela mexia muito, assim. Tipo, ela era uma criança bem preguiçosa. A Lorena é preguiçosa, né? E dentro da barriga também. Mas quando se tratava ali da reza de Bará e reza de Obá, nossa, ela pulava assim na minha barriga que parecia que ela tava dançando, sabe? A reza junto. E daí eu já ficava com aquilo, ela vai ser filha de um dos dois, né? Aí tá, mas tipo, ela nasceu e a gente, né, nem foi ver, assim, né? Até porque normalmente não se costuma ver tão novo, né? Quem é o orixá ali da pessoa.
Aí tá, daí a gente foi indo, assim, daí depois que ela teve os probleminha dela ali da questão da meningite, ela... Depois eu fiquei muito neurótica, tipo, qualquer coisa que aconteceu com ela eu já queria correr pra ver, né, o que aconteceu. Porque, na verdade, foi nos búzios, né, que mostrou que ela tava com a meningite. Né, e daí, porque os médicos queriam deixar pra lá, acharam que era uma coisa mais... Tipo, que era leve, sabe? Que não era nada demais. E daí, nos búzios, foi dito, não, pede pra insistir, porque a coisa está mais séria, sabe? Então, tudo que aconteceu com ela diferente, eu já ia nos búzios para ver o que estava acontecendo. E daí, um dia, a mãe foi jogar, só pra ver ali, a questão da saúde dela, estava tudo tranquilo, estava tudo em ordem. E a mãe, tipo, ela gritou tão forte no jogo, que até alguém que nunca tinha visto um búzio na vida ia ver que a mãe estava dizendo, a filha é minha, ninguém toca, sabe? Bem expressiva, assim. Eu falei, mãe, ela é filha da mãe Obá, né? E a mãe, né? Tipo, tentou ali continuar o assunto que a gente foi ver. E dela, sim, filha, ela é da mãe Obá, e a mãe grita forte pra ela. E até hoje, assim, tipo, a Lorena, ela gosta de estar ali dentro, né? Mesmo ela sendo autista ali, a questão do barulho dentro ali das funções religiosas, ela não se importa. Ela entra no meio de tudo. Eu me lembro que ela dormia com um tambor. Uhum. Ela era bem bebezinha, me sentava do lado do tambor, porque ela gostava daquele som e ela dormia assim, ó, a corimba inteira. O batuque inteiro. E agora, depois de grande, né, as funções lá na casa da Dinda, a Dinda sempre deixava um colchão ali pela terreira, Lorena se deitava lá e ficava. As corria, assim, no meio das coisas. Então, ela é super à vontade, assim, sabe? Se deita no meio, assim, do congal. Às vezes eu tô ali limpando, organizando, né, trocando os ecós. E ela se senta ali junto e fica. Tá sempre comigo. É bem tranquilo. Quer fazer uma pergunta? Sim, quantos filhos de santo tu tens? Filhos de santo aqui presencial, hoje em dia eu não tenho nenhum a não ser a Lorena. Na parte da Umbanda, a Lorena é minha filha. A gente já tem ali as seguranças dela, né? Uhum. E à distância eu devo ter umas 7, que tem as seguranças ali comigo, mas nenhuma ainda veio, né, pra cá pra fazer as obrigações em si. E quanto a trabalhos, qual que tu mais gosta de fazer? Eu gosto de fazer todos. Né? Porque eu gosto de estar ali fazendo a função. Mas os meus prediletos, assim... Tu disse pra fazer em mim ou pra realizar, assim, pros outros? Pros outros. Pra ti também, qual? Em mim, eu gosto de fazer muito trabalho dos pós. Trabalho dos pós. E eu gosto muito de fazer trabalho de maldade. Eu tenho uma mão ótima, né? Que nem diz a mãe ali, pra fazer a questão, tipo, de cama de Oxum, adoçamento, sabe? Trabalho pra criança, segurança de barriga, nossa. Trabalho de fertilidade. Minha mãe é muito boa pra isso. Mas eu gosto mesmo de fazer trabalho de maldade. Tem facilidade, né? Tem. É só largar, ela sempre foi assim. Só largar uma vela na mão da Tamara. Sempre fui, eu nunca escondi isso, sabe? Tem gente que não... Ai, não, mas aí eu só faço coisa pro bem. Não, eu faço pros dois lados. Né? Aquela coisa lei do retorno, tá bom, ela pode existir, mas eu gosto de trazer o retorno um pouquinho mais acelerado. Né? E tem essa coisa da gente ter mais a mão para uma coisa ou outra, né? Sim. Eu tenho mais para essas coisas aí, tipo, de harmonização ali, de união, de criança, né? Questão de família. Mas pra maldade, eu amo, eu gosto de fazer. Foi. E tipo assim, ó, praticamente todo mundo, né? Quando precisa, né? Ali no Lê tem eu e mais um outro, né? Que são os mais aflorados, assim, pra parte da maldade. E sempre vem na gente pra fazer. Tem mais a mão, sempre teve. A gente sempre brincou, larga uma vela na mão da Tamara que tá feito. Não precisa de muita coisa. Eu estrago. É mais a mão mesmo, né? Mas é que as pessoas também criam um certo tabu em relação a fazer trabalho de maldade. É que a maldade não é simplesmente tu pegar e olhar pra cara de alguém e dizer, vou te matar hoje. Não, normalmente tem alguma coisa, né? Tá certo que às vezes dá vontade, né? De olhar pra cara de alguém e dizer, vou te matar. Super normal, tá tudo certo. Mas não é bem isso, né? Tipo assim, vou dar um exemplo aqui das minhas clientes, né? Elas tinham um casamento, né, ali, perfeito, tudo andando. E quando veio alguém entrou, né, no caminho do marido, tirou o marido de casa, aquela coisa toda, gente. Ela tá o quê? Tá salvando o relacionamento dela, né? Então, é uma maldade benéfica, entende? É uma maldade mais benéfica. Então, sim, eu gosto de trabalhar essa parte, principalmente se tratando ali de vingança, de devolver alguma coisa que foi feita, sabe? E também trabalho de limpeza. Porque o trabalho de limpeza, ele acaba, às vezes, sendo uma maldadezinha mais enrustida, né?
que para algum lugar vai ir, né? Aquilo que tu tá tirando da pessoa vai voltar para quem mandou, né? Então tu tá fazendo sem precisar fazer muita coisa, tu tá te limpando e já devolvendo pra pessoa. Então acho que é um dos trabalhos assim que eu mais gosto, é a parte ali de criança, união ali, maldade e limpeza. E no atendimento, qual foi, assim, a história mais engraçada que tu lembra? É uma cliente minha bem ativa, assim, sabe? Ela tá há um tempo já e continua ali. A situação dela é uma situação bem delicada, assim, sabe? Ela é uma cliente que volta e meia, ela dá uma estragada ali, né, nas coisas. Estão funcionando quando ela, né, dá uma pulada ali que estraga. Mas ela aceita, né? Ela chama, diz, mãe, eu caguei, eu fiz tudo errado. Sim, ela tem consciência. Ela tem consciência, vem e fala pra gente consertar, né? E numa dessas, né, um dia ela chegou, era de madrugada já. E ela, mãe, não briga comigo, mas eu preciso te contar uma coisa. Daí eu, o que foi, amor? Daí ela, então, a gente voltou, né? Daí ele tava lá em casa, não sei o quê, a gente tava muito bem. Aí eu falei pra ele que eu queria muito aprender a dirigir. Daí ele foi me ensinar. Aí a gente começou, né, a andar ali pelas quadras, perto de casa. Quando eu me dei por conta, mãe, a gente tava na rua da ex dele. E eu bati nele, mãe. Eu me avancei nele, quebrei ele a pau dentro do carro, mãe, na rua da ex. Ela deve ter visto, mãe, agora, além de ter estragado tudo, ainda dei graça pra ela. Eu falei, guria. Só porque tava na rua da ex. Tava na rua da ex. Olha como, né? Cria aquela coisa ali né? de ficar criando, né? E acho aí... que foi a questão mais engraçada, assim. E a mais triste, assim, que te marcou? A mais triste... Tá. Foi uma situação que acho que ela acabou sendo um pouco mais triste, assim, pelo momento que eu estava, na verdade. Foi próximo ali de uma situação minha bem delicada e a minha cliente, ela perdeu o nenenzinho. Tipo, ela fez o trabalho para engravidar, já era uma coisa bem... Já era bem difícil, sabe? Ela fez todo um tratamento médico, fez todo um tratamento espiritual também para conseguir... E quando ela conseguiu, ela estava de 6 meses e o neném acabou falecendo, né, ali dentro dela. Então, acho que foi uma situação pesada, assim. Acho que foi uma das mais pesadas que já aconteceu. Ela queria muito. Ela queria muito, sabe? Ela lutou por aquilo, tipo, tanto com os médicos, tanto espiritual. Ela fazia tudo. Ela ficava praticamente intocável, sabe? Pra nada dar errado. E mesmo assim, ela perdeu. E ela ficou muito mal. E eu acabei ficando muito mal com ela também, porque foi pesado. E no que tu falou já um pouquinho que a religião ela te ajudou muito naquela parte da adolescência, né? Uhum. De não fazer certas coisas que os adolescentes que não têm um acompanhamento, uma disciplina fazem, assim. Mas o que tu acha que foi o mais importante como mulher, assim? Que a espiritualidade te ajudou? Eu acho que tudo. Porque, voltando, né, que eu cresci ali, então, as pombagiras, assim... Um Exu em específico, né? Ele sempre cuidou mais dessa parte, assim, que eu era mais apegada nele. Então, ele me instruía muito, né? Mas, num geral, assim, foi a religião inteira, né? Mas ela sempre me ensinou, tipo, a como me portar dentro de algumas situações, principalmente questão de relacionamento. Claro que, mesmo assim, né? A gente tem ali uma situaçãozinha mais delicada, mais complicada, onde a gente não escuta a espiritualidade, né? Porque acontece muito, tipo, mesmo a gente sendo criada ali dentro, às vezes a gente quer, né, ver e fazer por fora. Tipo, vou fazer porque eu quero, não só ali o que eu tô sendo instruída. Sim. E eu sou uma pessoa um pouquinho mais rebelde, então eu fiz algumas vezes um pouco isso mais ali. teimosa. Tipo, às vezes eu gosto de pagar pra ver, né? Mesmo dizendo, não vai, tu vai quebrar tua cara. Eu ia lá e eu ia, né? Porque se desse errado, tá bom, eu vou aprender a lidar com aquela situação. Então eu sou um pouquinho mais complicada nessa questão. Mas eu aprendi tudo, assim, com eles. Tipo, até como me vestir, às vezes, para algumas situações. Como responder, sabe? Como lidar com tudo. Tudo, assim. Então, acho que a religião me ajudou em tudo nessa parte. Bom, eu pelo que eu lembre, eu acho que hoje, pelo que todos esses anos que eu te acompanho, que eu te conheço, eu posso dizer que a tua não é mudança, mas a tua evolução como pessoa, ela é muito grande, né? Muito. Porque foi principalmente ali depois da Lorena,
Porque foi um divisor de águas, assim. Tu realmente, depois da Lorena, tu agora virou mulher mesmo, sabe? Pegou aquela responsabilidade pra ti, de verdade, assim. E eu já te falei isso, admiro, porque tu sempre lidou muito bem com isso, né? Com várias situações ali, até que aconteceu com a Lorena, de 4 meses ela ter a parte da meningite, de ficar internada no hospital e tu lidar com aquilo ali. Eu sou muito apavorada, assim. Eu acho que até mesmo essa questão, assim, foi graças não somente à espiritualidade, mas às pessoas que eu tinha ali na volta, sabe? Os exemplos que eu vi. Eu sempre vi muito tu, a mãezinha, né? Dentre outras pessoas também, ter que lidar com as situações de uma forma diferente, né? Vamos supor a mãezinha ali, tipo, às vezes chegava ali uma situação bem complicada. E nem todos os dias a gente está num momento bom. Com certeza. E mesmo ela não estando no momento bom, às vezes estando numa situação bem difícil também dentro da própria vida dela, ela resolvia aquilo como se o problema dela não existisse. E a espiritualidade sempre ensinou muito também, né? Tipo, a botar, às vezes, alguma situação de lado para lidar com a outra que é mais importante. Então, acho que não só a religião, mas como as pessoas também que estavam ali acompanhando, me ensinaram isso e... Realmente, a Lorena foi um divisor de águas, né? Tipo, eu sempre fui mais não digo certinha, assim, mas que nem eu falei, tipo, não aloprei tanto, assim, na vida. Mas a Lolo, ela me trouxe o sentido da vida. Sim. Vamos dizer assim. Com ela, eu aprendi que... Sabe aquele assunto que amor é só de mãe? Não, não é. O amor, ele é uma situação, ele é um momento, sabe? Não é aquela coisa tipo, porque não tá o resto da vida com a pessoa que não é amor. O amor, ele é o momento, ele é a atitude, ele é a importância que tu dá, sabe? Eu posso não conhecer e não vou passar o resto da vida com aquela pessoa que eu vi agora ali na rua precisando de ajuda. Mas eu ajudei. Naquele momento, eu amei ela, sabe? E ela deve ter me amado pela ajuda que ela recebeu, que provavelmente muitas pessoas passaram ali e não ajudaram. Então, a Lolo me mostrou isso. Porque quando a gente estava no hospital, principalmente internada, na questão da meningite, pessoas de diversas religiões passavam pelo hospital. Sim. E eu já era, né, mãe de santo, já era ali formada, já dava um auxílio. Naquela época, eu já tinha o meu próprio atendimento, mas há pouco tempo. E antes eu era atendente, né? Fui da mãe Priscila, fui da mãe Marlise. E pessoas que entravam no mesmo quarto que a gente estava precisavam também de uma ajuda, de um auxílio, sabe? Tinha pessoas que chegavam ali, que era a pessoa e a criança, sabe? E mesmo eu estando também no hospital, precisando do suporte, porque eu estava ali vendo a Lorena, tipo, muito mal, eu dava suporte para os outros. Então, a Lolo me mostrou o que era realmente o amor. Sabe? Não é o amor, tipo, tá a vida inteira com alguém ou fazer mundos e fundos pelaquela pessoa. O amor é detalhe. É detalhe, é momento, é atitude. Aí, então, ela me mostrou muito isso. E isso é independente de religião, independente no que tu acredita. Tudo, porque ia pessoas de diversas religiões e perguntavam, posso fazer uma oração, posso fazer um pedido, né? Posso fazer um jejum ali, qualquer coisa, né? A Lorena, eu digo que... Ela tá viva pela espiritualidade, né? Desde sempre. Mas naquela parte ali que ela teve a meningite, as minhas tias, né? Que são de outras religiões, fizeram ali promessas, né? Tanto que todo dia 12 de outubro, né? Eu vou na Santa, né? Onde a gente vai sempre ali. Fazer homenagem. Só que de manhã eu vou na missa antes. Sim, eu sou uma mãe santa que vai na missa todo dia 12 de dezembro. Tudo certo, de eu outubro. adoro ir na igreja, conhecer a igreja, tá tudo... Porque uma tia minha fez uma promessa, sabe? E a minha madrasta também. Então, todo dia 12 de outubro a gente vai lá, cumpre a promessa, eu levo a Lorena, a gente assiste a missa, leva ali um presente para Nossa Senhora Aparecida e fica tudo certo. Eu acho que é muito legal essa tua visão, assim, de amor e o que isso te trouxe, porque isso te trouxe só coisa boa e tu aprendeu muito a respeitar os limites das outras pessoas, que às vezes as pessoas não sabem respeitar. Se colocar no lugar também, né? Respeitar os limites das decisões das pessoas. Eu acho que tu evoluiu bastante em relação a isso. Inclusive, quando eu tô falando isso, eu me sinto uma velha com aquela de 60 anos. Porque daí eu, tipo, falo como se eu fosse muito velha, né? Do tipo, que eu te acompanho, né? Daí eu me sinto muito velha, de verdade.
E eu tenho que parar com isso. Né? Porque eu não sou tão velha assim, mas é que eu acompanhei desde cedo. E detalhe, a gente sempre disse, cuida para não ter filho cedo. Ah, mas Senão vocês vão sabe, passar pela sabe mesma a parte coisa do não que a ouvi gente. que eu falei lá atrás? Foi isso. Sim, a gente falava muito. Eu, a Liz e a mãe, não faz filho cedo. Vai aproveitar, senão tu vai passar a mesma coisa que a gente tá passando. Ai, não. Mas eu acho que, tipo, eu lidei bem, assim, com a Lorena, mesmo sendo nova, porque eu namorei bastante, né? Tipo, antes de fazer filho, eu fiz curso, eu estudei, tipo, eu aproveitei bastante também aquela parte da minha vida. Acho que por eu não sair muito pra festa, não fazer essas coisas mais erradinhas, assim, eu aproveitei muito de outra forma. Então, a Lolo acabou ficando um tempo bom, vamos dizer assim. Tá, mas agora tu falou do trabalho de maldade, mas e o trabalho amoroso? Gosto de fazer. Muito. Principalmente se tratando ali de dominação, né? De manipulação. Aquela coisa mais assim, onde a gente tem mais poder sobre a pessoa. É isso que eu mais gosto. Capaz, tu. E o teu atendimento, como é que tu caracterizaria ele hoje? Tu tem homens e mulheres, mulheres mais os homens? Vamos se dizer que de 100%, 80 e poucos por cento é feminino. E o restante é masculino. Eu acho que em média de todas, assim, né? As magistas que eu conheço, eu tenho bastante procura masculina. E a que tu acha que isso acontece por quê? Eu acho que é o meu jeito. A minha forma, assim, de lidar com as coisas. E... Tamara é muito prática. Eu tenho um pouquinho... Eu tenho muita parte de homem. Ela é muito prática, ela é muito direta. Tipo, eu não... E eu acho que eles percebem isso, tipo, quando eles vê live, né, vídeo, coisas assim. E até mesmo na escrita das coisas, sabe? Porque cada pessoa tem o seu toque, né? Tipo, vamos supor, se tiver 2 textos ali, eu conheço o teu jeito de falar, então eu vou saber quem é que foi que fez. E o meu jeito de falar fica visível que foi eu, sabe? Uhum. E eu acho que por isso que acaba vindo esse público mais masculino. E eles têm uma abertura comigo que às vezes eu fico, gente, tinha que ter ficado envergonhado. Mas não, tipo, eles falam coisas normais, assim, sabe? Como se fosse um outro homem conversando. E quais são os tipos de trabalho que os homens mais procuram? Os mais procurados normalmente são para questão financeira, para expansão, né, para aumentar ali os negócios, para subir de cargo, né, muito questão de dinheiro. A parte que eles mais procuram é questão de dinheiro, limpeza. Os homens procuram muito mais trabalho de limpeza do que as mulheres, porque a mulher quer trazer, né? Os homens querem se limpar. Por que será? Eles sabem que vem o feitiço, né? Os meus clientes estão todos espertos com feitiço, porque eles tudo querem se limpar. E também, tipo, trabalho para ficar mais visível, sabe? Para trazer visibilidade, para trazer brilho, para trazer autoestima, para trazer segurança, né? Para eles se sentirem seguros, para eles conseguirem ficarem com qualquer mulher que eles quiserem, é o que eles mais procuram. Eu acho. E tem isso, uma coisa que eu já reparei, apesar da gente atender muito menos homens, é essa coisa da insegurança do homem, né? Da autoestima. Eles fazem muita coisa. De não se sentir assim. Suficiente para certa mulher, né? Para tal mulher, achar que não merece aquilo tudo, que a mulher é muita areia pro caminhão. Acho que de tantas vezes ser falado isso, muitos acabaram absorvendo. E às vezes são homens lindos. E as mulheres não imaginam isso, assim. Às vezes pensam, não, homem não procura, mas procura. E geralmente é para isso, né? Para chamar a atenção, para ter aquela pessoa em específico. E tem homem que é muito mais, tipo, paranoico, mais assim, sabe? De ficar criando coisa na cabeça do que as mulheres. Como assim, tu diz, na situação de ela de não ciúme, me quer, tá de com ficar outro. imaginando coisas, sabe? De criar umas paranoias. Nossa, tem homem que é 10 vezes pior que uma mulher. Muita Nossa insegurança, senhora. né? A gente Ai, tem porque eu sou feio, né? Porque de certo ela não tá gostando, tá procurando outro. Ai, porque ela sumiu. Nossa, faz 3 dias que ela não fala comigo. Gente, acontece tanta coisa. Mas E assim... tu prefere atender homem do que atender mulher? Ou... Eu acho que depende muito da situação. Algumas vezes eu prefiro atender o homem porque eles são mais práticos. E tu não tem muita paciência. Tipo, os homens que vêm pro meu atendimento, né? Tirando os que vêm só pra estressar ali o meu momento, né? Porque
tem uns que vêm só pra estressar, pra falar besteira, mas eu não tenho paciência, eu já mando longe e já corto por ali. Mas a maioria deles, tipo, eles chegam, ó, quero trabalho pra isso, quero fazer isso e pronto. Faz o que tem que fazer, segue a orientação. Quando eles estragam, eles chegam e dizem, ó, xinguei ela, não aguentei, ela surtou demais. Eles são práticos. E eu sou mais assim também. Então, eu gosto de trabalhar com eles por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando esses homens mais complicadinhos, né? Ou esses que vêm só pra encher minha paciência, aí eu prefiro as mulheres. Mas, assim, na prática mesmo, né? De modo geral, acho o homem mais fácil de dar do que as mulheres. Mas tu sempre teve essa facilidade de diálogo mais com o homem, né? Com masculino, né? Sempre fui. A amizade masculina tem mais afinidade com padrinhos do que com as madrinhas. Eu acho que a madrinha que eu tenho mais afinidade, assim, é a senhora. Por incrível que pareça, né? Eu sou um carrapicho. Não, porque tem essas coisas, como é que é? Esses dias tu foi lá em casa, Dinda, tudo que tu tem adorado. Porque, tudo dourado. A gente é muito diferente, né? Mas a gente também é muito igual. Mas a gente é muito diferente. Porque eu tô sempre cheia de penduricalho, parecendo uma árvore de eu Natal. não tenho nada. E a Tamara não usa nada, então ela acha estranho, assim. Mas a gente tem, e a gente sempre teve essa diferença, mas ao mesmo tempo umas coisas muito parecidas, assim. Sim, eu tava pensando... Quando começou o podcast, que eu te olhei, eu pensei, meu Deus, se eu vou pendurar tudo isso, tem que começar um ano antes. Mas é verdade, eu não consigo, eu não gosto. Tipo, Cara, é um e aí brinquinho simples. e a vontade de mandar se catar no meio do podcast, faz o quê com ela? Mas pior que eu não sei tu, mas eu sempre fui assim, tipo, mais básica. Bom, a Dinda lembra, né? Eu já morei com a Dinda, já passava na casa da Dinda direto, né? E a fase da escola ali, nossa, inverno. Ai, tem que eu não contar. penteava cabelo. Do jeito que tava, eu ia, gente. Pelo amor de Deus, friozão de manhã cedo. Vai estar se perequetando. A Eu ia de Tamara pantufa. Eu tinha umas pantufas, eu tinha uma pantufa rosa, de uma porquinha, porque a Tamara tinha uma época que ela adorava a porquinha, a Peppa Pig. E eu tinha uma pantufa de jacaré. Ela ia de pantufa pra escola, cara. Eu dizia, Enrolado num cobertor de pijama. Gente, eu me negava, pelo amor de Deus. Vou acordar cedo só pra me arrumar. mas eu sempre tive essa coisa, assim. Tipo, tem uma lenda da Oxum que conta que a mãe, ela lavava joias primeiros pra depois dar banho nos filhos, sabe? Isso sou eu. Eu sou bem assim. É eu me arrumando e depois eu arrumo meus filhos, entendeu? Não vou... Não Eu já faço totalmente diferente, né? Também. Eu vou do jeito... Vem, perco o Se sapato. tiver que sair, eu saio do jeito que eu tô, gente. Eu também. Nossa, eu não tenho aquela coisa assim, sabe? Não, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado. Eu vou do jeito que eu tô. Eu sou muito, sei lá, meus filhos, claro, sempre andaram limpinho, bonitinho, mas assim, por exemplo, a Ana. A Ana, ela conhece só um tipo pro cabelo dela. Ou é rabo de cavalo, ou é aquela chuquinha que eu faço em cima. Cara, não faço igual os penteados que eu faço na Ana. Não tem. Por quê? Porque eu não tenho paciência pra fazer, entendeu? Eu gosto dessa parte. Tanto que a Lorena tá sempre com uma coisa e outra, né? Eu gosto disso. Então Eu a gente não. sempre Eu dei teve. graças a Deus que os meus eram guri, que era só... Eu não gosto também. O Miguel foi o primeiro, eu achei maravilhoso, porque é muito prático. Aí depois veio a Ana, que tem todos os detalhes do mundo, e a Ana é muito vaidosa, né? Sabe que a Lolo me proporciona as duas experiências. Ah, sim, às vezes ela tá... Porque às vezes ela tá ali, tipo, que quer arrumar o cabelo, ela pega uma escova e começa a tentar se pentear. Mas, tipo assim, ela é básica que nem eu. Ela tiver que sair, ela sai de pé descalço, ela enfia qualquer calçado que ela achar na frente, um camisetão e tudo certo. Ela me proporciona as duas coisas. Eu faço isso direto, a mãe diz, a tua rainha vai dar na tua cara. Eu tô bem feliz com o chinelo de cada coisa. Mas a minha pombagira também de cruzeiro, ela me cobra também, sabe? Porque, tipo, tem que ir no mercado. Rápido. Nossa, a última coisa que eu penso é ir lá trocar de roupa. Se eu tô com camisetão, um short, tô rasgado, tô suja, eu vou do mesmo jeito. Enfio o chinelo dos pés e vou. Ela vai, esses dias eu vi a foto dela no shopping, de chinelo, cara. E eu pensando, por que a Tamara tá fazendo chinelo? Nossa, a Dinda sempre me chama muita atenção nessas coisas. Cara, sabe? Se for os dois igual, já todo mundo... Não, a Cássia teve a história dos cílios, né? Cara, se fosse eu não conseguiria. Aquela vez que tu ficou só com um olho, com o cílio, ficou quase uma semana lá só de molho. Ai, gente, olha. É coisa da maternidade, só pode, né? Sim, ela teve que voltar pra casa correndo, e daí não pôde fazer o outro olho. Aí ficou uma semana com um olho com cílios e outro não. E eu não consegui acertar o da farmácia. Mas eu já passei por situação, tipo, de, tava fazendo chapinha, tava arrumando o cabelo, aí eu sempre faço, tipo, de camada, né? Eu fiz uma parte, não deu certo, eu tive que sair correndo, eu só saí com a mão molhada, assim, tentando arrumar, dar uma emparelhada ali.
Mas a Tamara, se é pra falar do cabelo, o maior cuidado dela é o cabelo. Né? Porque depois aí teve que cortar, ficou mal. Assim, eu gosto do cabelão, assim, então cortar meu cabelo mexeu comigo. Mas, tipo, eu não fico aquela coisa, tipo, toda hora hidratando, penteando, assim, eu não tenho muito esse costume. Mas eu tento cuidar melhor dele. E além do atendimento hoje, tu pensa em fazer outra coisa também, além de atender espiritualmente? Eu acho que largar, assim, o atendimento para fazer outra coisa não conseguiria e não teria como, né? Porque as clientes acabam ficando ali meio que fixas, sabe? Ali fazendo tudo com a gente, para manter também as coisas certinho. Mas eu gosto muito da área da beleza, né? Cuidar do cabelo, cuidar dos cílios, cuidar da sobrancelha, cuidar da unha. Eu gosto maquiagem. muito. Maquiagem é o meu crushzinho, né? Então, sim, né? Eu estudo, eu tento me especializar nas outras coisas também. Às vezes não é nem, tipo, pensando para largar o atendimento, mas sim para ter, né? Aquilo que eu gosto. É porque eu gosto mesmo de fazer. E já atuei, sim, em outras áreas, tipo, como extensão de cílios, né? Fazendo sobrancelha, fazendo cabelo. E é uma coisa que eu gosto, assim. Então, talvez, de repente, ter um salão próprio, né? Pode ser que está nos planos aí. Tomara. Eu vou agradecer, inclusive. Vou ter um lugar já específico para ir. Vou gostar disso. Ficar com os 2 cílios. Ficar com 2 cílios. Já sabe que eu faço cílios parcelados. Assim, né? Porque salão de mãe, tu leva o filho junto, né? Mas é certo que essa foto dela com um olho com cílios e outro sem vai rolar no aniversário. Mas é certo. Não tem dúvidas. Porque quando ela contou, eu achei que era brincadeira, mas não era brincadeira. Mas, assim, com certeza a gente vai querer fazer um 2 com a mãe Tamara. Com certeza. Parte 2. E a gente queria te dar o presente. Esse arranjo lindo. Lindo. Né, Cássia? Isso. Vamos ver se eu consigo não cair. Obrigada, amor. Ai, que lindo, meu Deus. O arranjo lindo da Toca das Flores, que elas fazem sempre. E eu te agradeço muito por ter vindo mesmo. Adorei. Tenho muito orgulho de ti. Do que tu é, do que tu se tornou e do que tu ainda vai ser, de verdade. Obrigada por fazer parte sempre da minha vida. Obrigada pelo convite, obrigada por deixar eu fazer parte da tua vida. Obrigada Não chora. por tudo, né? Porque é uma história, né? Não é, tipo, 10 dias, né? São 10 anos, ou na verdade mais, né? Mais. Junto e te amo. Te amo também, Iemanjazinha. Bom, esse foi o nosso episódio especial. Vai ter a parte 2 com a mãe Tamara. Espero que vocês tenham gostado. E continue acompanhando os nossos episódios aqui toda quarta-feira, às 20h30. Beijo!